A pressão dos abolicionistas. Só em 1871, um movimento pró-abolição gradual consegue ali com a lei do ventre livre sua primeira vitória. Mas na década seguinte, depois de algumas vantagens ali obtidas pelos proprietários, né, as fugas de escravos elas se multiplicam, tá? E nesse momento, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa e outros abolicionistas, né, eles pressionam para que a escravidão seja abolida através de compensação para os donos de escravo. Tá? Na corrente contrária aí desse pessoal, né, situam-se os outros abolicionistas, aí, como André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama e Ferreira de Menezes. Bom, vamos explicar então, gente, a questão do ventre livre e da compensação. Tá? Essa lei ela decretava o quê? Que o fruto do ventre de todas as escravas do Brasil seria considerado livre, desde que exercesse um período de trabalho como forma de compensação ao dono do escravo. Tá? Assim, o dono que libertasse seu escravo aos 8 anos de idade teria o direito a uma indenização. Tá? Mas caso optasse por ficar com o escravo até os 21, não seria indenizado. Tá? Essa lei gerou aí diversos debates aí da época. Os abolicionistas eles ficaram de fato com uma certa desconfiança. Queria te falar um pouco aqui de André Rebouças, tá? Um dos abolicionistas aí, né? Entre vários grandes aí, André Rebouças, sem dúvida, na minha opinião, é um gigante brasileiro, né? É um camarada que, assim, né, os outros também, né? Mas aí uma preferência pessoal minha, né? Eu acho que o André Rebouças, por exemplo, né? Deveria ocupar o lugar aí de que é, que, que é ocupado por Zumbi, né, como um símbolo, né? Eu acho que o Zumbi ele não deveria ter esse brilho todo, né? Não desfazendo do Zumbi dos Palmares, né? O Zumbi com certeza um sobrevivente, né? Um guerreiro que venceu ali, né? Na sua existência conseguiu, né? Escrever o seu nome na história, mas como uma figura, né, que represente aí a libertação, eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que a libertação ela chega através da última lei, que é a Lei Áurea, né? Mas que é construído ao longo do tempo aí, né? Acho que os abolicionistas todos tiveram muito trabalho, né, para que, né, enfim, em 1888 chegasse a Lei Áurea. E um desses camaradas aí, sem dúvida alguma, é aqui o André Rebouças, tá? André Rebouças, ele era um engenheiro, professor, né? Era um jornalista. O cara era um estudioso em geral, né? Ele desenvolveu uma, um estudo relacionado ali à questão agrária, né? E com esse estudo, né, ele entra com um projeto de lei para a pós-abolição do Brasil, né? Quando tivesse a abolição, esse projeto deveria ser colocado ali em prática, né? E porque a gente sabe, perdão, a gente sabe, né? Um dos problemas do Brasil, né? O problema inicial do Brasil foi a abolição, a forma como ela acontece, né? Como é que acontece a abolição? Né? Você tem mais da metade da população do Brasil escrava. Daí você chega do dia para a noite e liberta aquele pessoal todo. Beleza. Para onde esse pessoal vai? O antigo senhor dele não aceita ele como funcionário. Ele não pode trabalhar. Ele não tem casa. Ele não pode viver no campo porque não tem terra para ele. Ele vem para a cidade, né? Viver amontoado na cidade. Aí gerou o quê? Favela. Primeira favela do Rio de Janeiro, da Providência, no centro do Rio, ao lado da Central do Brasil, é uma favela criada por ex-escravos. É uma favela criada por ex-escravos. Então, esse é um problema do Brasil, né, que vem dessa raiz aí. Mas poderia ser tudo diferente se tivessem, de repente, aceitado o projeto do André Rebouças.
Por quê? Qual o projeto do André Rebouças? Né? Vamos lá. Rebouças tinha a seguinte ideia, tá? Os senhores de terra cederiam pedaços de terra para esses ex-escravos trabalhar e viver. Esses ex-escravos iriam pagar por essa terra com o tempo, né? Diversas prestações ali, iriam viver na terra, iriam produzir comida na terra, né? Essa produção eles iriam, logicamente, comer e vender também, né? Existia uma ideia de que eles pudessem trabalhar com o senhor, né? Com o seu antigo senhor. Por exemplo, eles trabalhariam na plantação de café, né? Depois da colheita, venderiam aquele café para o senhor que iria o quê? Moer aquele café. Então, todo mundo sairia ganhando de certa forma nisso aí. Todo mundo sairia ganhando de certa forma nisso aí. Então, aí o Rebouças ele já mata duas questões, dois problemas numa só tacada, né? Que é a questão da moradia e a questão da alimentação, tá? E tinha uma terceira situação. O Rebouças tinha um projeto de educação para essa galera. Porque que acontece? Esse pessoal precisava, né, ter a educação daquela sociedade, tá? Precisava da educação para viver naquela sociedade específica, né? E não tinha. Então, o André Rebouças tinha esse projeto de lei, né, muito interessante. Infelizmente, não vai à frente, tá? Agora, o André Rebouças ele não para por aí na sua grandiosidade, tá? Ele é responsável aí por diversos projetos, por exemplo, como Porto do Maranhão, do Rio Grande do Norte, aqui do Rio de Janeiro, né? Ele foi responsável por supervisionar todas as fortalezas do Rio Grande do Sul, a mando de Dom Pedro II, tá? Ele realmente tinha um intelecto diferenciado. Ele serve na Guerra do Paraguai, tá? André Rebouças vai para a Guerra do Paraguai como engenheiro militar, tá? E ele cria um armamento que foi usado na Batalha do Tuiuti, que não é nada mais, nada menos do que a maior batalha da América do Sul, tá? Ele desenvolve um projétil, um explosivo, né, para essa batalha, e ele só retorna da batalha. Ele retorna um ano antes da, batalha, da guerra, ele retorna um ano antes da guerra, porque ele contrai varíola, né? O André Rebouças, ele teve varíola quando criança, e ali, naquele momento, ele contrai novamente a varíola, e aí um ano ele volta, né? Mas aí se trata e fica bem, né? Quando ele retorna, ele se dedica 100% ali ao abolicionismo, né? 100%. Vai, né? Faz algumas viagens, mas sempre com esse objetivo. Ele tem até um relato que ele vai aos Estados Unidos, né, na parte sul, né, e ele volta dizendo que os Estados Unidos é o país mais racista do mundo, né? Na parte sul não poderia ser diferente. Ele relata isso, né, e volta para trabalhar ali no abolicionismo, né? Existe uma história real, né, muito bacana aí que fica registrado aí, que mostra a amizade, né, do André Rebouças com a família real toda, né? Ele conhece o marido da princesa Isabel na guerra, né, que é o Conde Dan, ele conhece na Guerra do Paraguai, né? Aí já fica na amizade e tal. E tem uma história, né, que o último baile, né, do Império acontece na Ilha Fiscal, ali no centro do Rio, né? No centro do Rio, ele é convidado por Dom Pedro, né? E tem essa história que ele tenta tirar uma dama para dançar, né? E essa senhora ela se recusa por racismo, né? E Dom Pedro ele percebe essa questão, né? Então ele pega a mulher mais importante da noite, né? E sugere que dance com ele, que é a filha dele, né? O marido, Conde Duck, que também já tinha essa amizade, também confirma essa situação e eles dançam e diz que eles dançam e dizem que foi magnífico a dança e tudo mais, bem bacana isso.
É... 6 dias depois, né, vem o golpe da República, o golpe da República, que tira a família imperial, né, do comando do Brasil, né, do país. Ele, por fidelidade ali, lealdade, ele vai embora também, né, para a Europa. O família imperial vai para, se eu não me engano, para a França, né? Ele fica na Ilha da Madeira, ele tenta fazer mais algumas coisas na África, sem muito sucesso, e infelizmente mergulha ali numa depressão sem fim, né? E o fim dele é bem trágico. Ele é encontrado numa praia na Ilha da Madeira, morto, né? Queridos, então é isso. Valeu! Jogada da partida.